Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou comentar o debate entre o Partido Socialista e a Iniciativa Liberal. Vamos ver o que é que eles têm para nos dizer. Será que são políticas menos boas ou mais ou menos? Eu, por acaso gosto das políticas da IEL, mas vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Não se esqueçam de dar o like, subscrever o canal, comentar e vamos lá. Rigorosamente não mudou nada. Eu, aliás, faço um desafio para discutirmos política e não discutirmos a vida de Luís Montenegro e os casos de Luís Montenegro. Creio que já houve tempo para isso e o Pedro Nuno Santos não tem feito, na verdade, outra coisa. Portanto, a minha proposta é, falemos do país, falemos daquilo que nos interessa, estamos cá, não falemos de quem não está presente. Eu começaria, já nessa perspectiva, por falar da proposta da Iniciativa Liberal e por oposição àquilo que é a proposta do Partido Socialista. Disponível para esse entendimento com a AD. A Iniciativa Liberal está disponível para ser uma solução de confiança para o país, mas isso passa por apresentar as suas propostas e ter o crescimento eleitoral que corresponde ao valor das propostas que queremos apresentar. O que é que nós queremos? Nós queremos um país a crescer, nós precisamos de crescimento económico, precisamos de ultrapassar definitivamente esse país dos salários de 1000 euros, precisamos 1000 euros? Ainda nem chegou a isso, que salários de 1000 euros. Não, salário mínimo é 800 e poucos. O salário médio é mil e poucos. Não é salários de 1000 euros. Eu acho que a maioria das pessoas deve ganhar salário mínimo. Há salários de 1000 euros. de trazer essa visão de esperança e de futuro para os jovens portugueses, para os portugueses. Como é que nós fazemos isso, do ponto de vista da estratégia? Descendo impostos para as pessoas e descendo impostos para as empresas. Este já fala a minha língua, é isso mesmo. É isto que devia ser a política de Portugal, que é incentivar mais produção de riqueza. Descer impostos para as pessoas, porque é preciso que elas tenham mais salário no final do mês disponível para fazerem as suas opções. Aqui uma divisão já com o Pedro Nuno Santos. Nós queremos que as pessoas possam escolher se querem investir, se querem poupar, se querem gastar, se querem consumir. É uma visão muito diferente e precisamos de atrair investimento estrangeiro e precisamos que as empresas portuguesas cresçam e que tenham capacidade de investir, se tornarem mais inovadoras, mais competitivas. Para E aí cumprir temos uma enorme diferença. o seu slogan do acelerar Portugal. Pedro Nuno Santos, boa noite e bem-vindo também. Confirma que o caso do Luís Montenegro, a razão pela qual vamos a eleições, deixou de ser prioridade no seu discurso, como alguém também desta ideia de Rui Rocha, neste momento em que a ordem a falar do programa eleitoral do PS. Antes de mais, boa noite. A nossa prioridade sempre foi falar do país e dos problemas do país. Agora, o que nós não podíamos fazer, nem podemos, eu percebo até o incómodo do Rui Rocha em falar do tema, não podíamos nunca ignorar as razões que nos trouxeram a estas eleições. E porquê? Porque a dimensão da seriedade de Luís Montenegro é relevante porque ela tem tradução na forma como este governo se comporta. Estão recordados? Este governo começou com um truque no IRS e termina com outro truque do IRS. Mas não é um truque, é deixar mais dinheiro na mão das pessoas. Desde quando é que o Estado ficar com o teu dinheiro durante um ano e depois te devolver o dinheiro no final do ano? Isso é bom. Não, deixa o dinheiro na mão das pessoas. Elas é que sabem o que é que é de fazer com o seu dinheiro. Não és tu ou quem for que tem que decidir. Não é o Estado que tem que decidir. As pessoas que trabalharam e ganharam o dinheiro é que decidem. Deixa de ser socialista, pá. E foi, na prática foi, porque foi ele que baixou os impostos. Pode não ter sido grande merda, pode. Mas baixou. O que interessa é que o português ficou com mais dinheiro no bolso para gastar ou para investir, para o que quiser fazer. E que cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser com aquilo que ganha. O Expresso, que fez uma manchete, exatamente. E terminamos agora com outro truque no IRS. Muitos portugueses que estavam habituados a receber reembolsos estão agora. Mas não tem que estar habituado a receber reembolso, tem que estar habituado a ganhar, ou melhor, a receber aquilo que ganham do trabalho, ou da empresa, ou do que for. Não é, eu vou emprestar o meu dinheiro e depois ele paga-me de volta. Não, tens que ficar com o dinheiro no bolso. Tu é que és tu, o trabalhador e o empresário, eles são as melhores pessoas para decidirem o que fazer com o seu dinheiro. Não é o político. O político é um parasita. Agora a perceber que não só não recebem, alguns têm mesmo de pagar. E nós percebemos a razão. O governo fez uma alteração da tabela de retenção da fonte muito generosa porque estava a contar com eleições na altura do Orçamento de Estado. E saiu furado e agora as pessoas estão todas a confrontar-se com uma realidade em termos de reembolso de IRS. Mas não é o reembolso que importa. O que importa é que as pessoas ficaram com mais dinheiro no bolso para gastar ou para fazer o que quiserem. Isso é o que importa. As pessoas ficaram com mais dinheiro no bolso. Não tentes estar aí a dizer ele fez um malabarismo. Ele depois fez com que as pessoas ficassem com mais dinheiro no bolso. Essa é a realidade. E atenção que eu já disse várias vezes, eu não sou a favor de nenhum partido político, eu sou libertário, eu não tenho partido político, eu não voto. Não estava à espera. Eu tenho tido pessoas, um caso ainda hoje, que o ano passado tinha recebido 2000 euros em IRS e este ano tem que pagar 1000 euros e não tem como, porque infelizmente muitas Que não o gastasse, não é? Se teve aquele rendimento a mais, que o poupasse ou que o investisse. Agora, consome tudo aquilo que gasta, é porque não sabe de finanças pessoais. Havia de estudar finanças pessoais, que eu acho que isso é uma base para quem já é adulto, é a base. As finanças pessoais é a base para qualquer pessoa que ganha dinheiro. famílias têm todo o seu salário contado. Por isso é que a dimensão da seriedade é importante, que ela tem reflexo na forma como o governo se comporta. Luís Montenegro tem dito que precisamos de adultos na sala. Eu diria mais, nós precisamos de gente séria na sala. Pedro Santos, há dúvidas sobre a questão da governabilidade e vale a pena esclarecê-las nesta altura. Já pediu reciprocidade ao PSD se ganhar, portanto admito que está disponível para fazer o que fez no ano passado, porque senão não estaria a pedir isso ao PSD. Não, o Partido Socialista está concentrado nesta campanha em dialogar com os portugueses, em ouvi-los, em apresentar o seu projeto para nós derrotarmos a AD. Nós mostramos ao longo do último ano sentido de responsabilidade. Eu ouço o Rui Rocha falar muitas vezes de sentido de responsabilidade, mas quem viabilizou o Orçamento de Estado foi o Partido Socialista, não foi a Iniciativa Liberal. E, portanto, nós tivemos sempre essa atitude de responsabilidade e, obviamente, por isso é que achamos que temos o dever de pedir também essa responsabilidade para
com o governo do Partido Socialista. Portanto, só governa Nós se e, ganhar. nós e o povo português. Portanto, só governa se ganhar. Repare, nós já sabemos, ao dia 2, o que é que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa faz ou fará, como fez há um ano, convidará o partido mais votado a formar governo, e é por isso que o Partido Socialista tem de ganhar estas eleições, que é a única alternativa à AD. Portanto, só governa se ganhar. Nós vamos fazer o nosso trabalho exatamente para ter confiança da maioria do povo português. Pois Temos nós- essa convicção que o vamos conseguir. Há uns meses, Javier Milei, o homem que ganhou as eleições na Argentina, de motosserra na mão, foi figura de cartaz na convenção da IEL. A pobreza aumentou na Argentina, o desemprego também. Como é que se compagina esta ideia com a ideia de uma IEL? Mas as contas já estão mais direitas. Aliás, eu saiu a notícia que já não tenho a cena cambial, ou seja, o câmbio já é livre, como a maior parte dos países. Ou seja, ele acertou as contas do país. É o que é? Um libertário é contra impostos. E ele, como libertário, está a tirar impostos. Porque a máquina do Estado era pesada demais para o pagar imposto na Argentina. Ele tinha que tirar gente, tinha que tirar encostados do Estado. Ele tinha que tirar essa gente toda, tinha que cortar gasto. Mais moderada, aparentemente, creio que é essa uma das vossas vontades. Claro que sim. Deixe-me só fazer 2 comentários ou 3 relativamente àquilo que Pedro Nuno Santos disse. Pedro Nuno Santos vem falar de IRS, mas curiosamente, na proposta do PS, no programa do PS, não há nenhuma descida de IRS. Portanto, vem-se lamentar por o IRS ser alto, por a AD ter feito uma retenção na fonte mais baixa e as pessoas agora estarem confrontadas com o IRS. Não há uma única proposta de descida de IRS. Veja-se bem a preocupação que o PS Ele tem Os impostos que atingem toda a gente. Já lá vamos. A preocupação que o PS tem com a descida do IRS. Já agora uma outra coisa. Falou Pedro Nuno Santos das condições de governabilidade e daquilo que exige. Ora, eu acho que é necessário também não olhar apenas para o futuro, mas fazer também um diagnóstico do passado. Porque quem quer governar tem que também confrontar-se com o seu próprio passado. Eu queria fazer algum serviço público, que é recordar aos portugueses, recordar aos portugueses aquilo que foi a trajetória de Pedro Nuno Santos como ministro. Olhamos à questão da habitação. Promessa de Pedro Nuno Santos. Até aos 50 anos, 25 de abril, todos os portugueses com habitação condigna. Resultado, crise profundíssima da habitação. Depois, na ferrovia, quando Pedro Nuno Santos assumiu funções, queria investir na ferrovia. Quando terminou funções, havia mais 1 quilómetro em exploração do que quando começou 1 quilómetro Pedro Nuno Santos. Depois, Rui a TAP. Rocha, Depois a sabe TAP. que esse número Eu sei que não quero ouvir falar da TAP, mas eu agradeço. a TAP. Na TAP, 3.200 milhões de Vou dar mais portugueses 30 segundos para responder à minha pergunta. A TAP foi um buraco descomunal, foi um erro nacionalizar a TAP, um erro enorme. a fazer campanha para- Este é o número que fez ano passado, portanto, talvez o AD. Pedro Nuno Santos, 500 mil euros aprovados por WhatsApp de uma indenização. E já agora, no aeroporto, promessa, 2 aeroportos. Resultado, Pedro Nuno Santos a pedir desculpa aos portugueses por ter nas costas do primeiro-ministro, que então estava em Madrid, a pedir desculpa pela sua imprudência. Espera lá a minha pergunta. Como é que essa Quanto à questão- idolatração da política da Argentina cabe numa IEL moderada? O posicionamento da IEL, do seu, Quer ser moderado, do seu, agora, do seu com as presidente. O notícias. posicionamento da Iniciativa Liberal está traduzido no seu programa eleitoral e a visão do liberalismo em que nós nos vemos é uma visão do liberalismo europeu, que trouxe, aliás, prosperidade a muitos países europeus que adotaram as medidas que nós propomos. E a Argentina? A Argentina está lá, está do outro lado do mar, nós estamos na Europa. A minha visão é do liberalismo europeu. Não vale a pena trazer fantasmas, nem. Agora não interessa. Não interessa. O meu programa eleitoral está aí, está visível. Eu, as políticas do Milei, eu gosto dela. É uma política de baixar impostos, tirar o peso do Estado de cima do contribuinte, não, do pagador de imposto. Não é aquelas políticas de PS, que é eu dou isto, eu dou aquilo. Foi isso que enterrou a Argentina completamente. A Argentina estava completamente fodida, para ver se dizer, estava completamente de rastros, por causa do socialismo, que é imprime dinheiro, dá subsídios, imprime dinheiro, dá subsídios, imprime dinheiro, dá subsídios. Felizmente Portugal não pode imprimir dinheiro, senão também fazia isso. Para todos, e é um programa de mudança de Portugal, de acelerar Portugal com sentido de responsabilidade. Já que fala de moderação, Pedro Nuno Santos, o líder do PS, aparentemente tem feito um esforço, poderá responder, tem feito um esforço de moderação, porque sabe que as eleições se ganham ao centro e não necessariamente à esquerda. Isso é uma forma de retirar essa etiqueta do antigo radical de esquerda e ser um moderado. Eu nunca fui um radical de esquerda. Olha, muito rapidamente, dizer o seguinte: o Rui Rocha já tinha ensaiado este número o ano passado e volta a repeti-lo, e eu até agradeço. Em matéria de habitação, lancei o maior programa de construção pública desde o PER, e hoje as casas que estão a ser entregues por este governo devem-se ao programa lançado por mim. Está bem, mas estás a entregar casas a ciganos. Literalmente, estás a fazer casas para dar a ciganos. É que não se vê casa nenhuma que seja dada a pessoas que contribuem de verdade. É tudo para dar a ciganos. Na ferrovia, lancei o maior programa de obras públicas na ferrovia desde que se começou a fazer investimento ferroviário em Portugal. Temos o país todo em obras, muitas delas já concluídas, eletrificadas. Uma revolução na ferrovia que ainda hoje está em curso em Portugal, lançada por mim. Tenho muito orgulho no trabalho da TAP. Pegamos numa empresa falida, que dava sempre prejuízo, Câmara é uma empresa falida que continua falida e continua a dar prejuízo. Opá, orgulho numa merda dessas. Esta é vergonha na puta da cara. e hoje é uma empresa lucrativa. Deu Só lucro em dá lucro 22, porque Pedro Nuno Santos deixou de ser ministro, não é? deixa eu terminar. Deu lucro em 22, deu lucro em 23, deu lucro em 24, não tem paralelo na história da E ao TAP. Pedro Nuno E sobre o Santos, aeroporto, 2027 mais tivesse o moderado ou aeroporto lançado na altura em que nós o decidimos, e hoje estávamos a receber mais aviões do que aqueles que Portugal pode receber. Portanto, uma o Rui crítica a António Costa. Rocha não tem experiência governativa, não tem nada nem para mostrar de bom nem de mau. Eu tenho Pedro algum Nuno Santos, trabalho. há um esforço de moderação nas últimas Não semanas do faço- seu discurso, não? O meu posicionamento político é o mesmo. Não há um exemplo de propostas políticas que eu tenha defendido que possam ser apelidadas de radicais. Já a Iniciativa Liberal não pode dizer o mesmo. Reparem que a Iniciativa Liberal propõe-se a privatizar a empresa onde o Hugo trabalha, propõe-se a privatizar a Caixa Geral de Depósitos, que em 2 anos deu 3 mil milhões de euros, apresenta Mas há um buraco que vai dar prejuízo, porque aquilo vai. De certeza, todas as empresas públicas são assim, que é poleiro para empregos muito bem remunerados dos amiguinhos. E a Caixa não é diferente. Tem poleiro muito bem remunerado dos amiguinhos do Estado. E não tarda nada, está a dar prejuízo, que é o costume em todas as empresas públicas, acontece isso. Tens uma empresa pública, metes poleiro muito bem remunerado, que depois vai dar prejuízo, e é uma roda viva porque é o Zé paga imposto que paga, que se foda. É para dar prejuízo, é para dar emprego muito bem remunerado. para um cenário orçamental com redução fiscal de 6.500 milhões de euros. Quando eu ouço o Rui Rocha dizer que quer fazer avançar Portugal, é fazer avançar Portugal, mas é contra uma parede.
O programa da iniciativa liberal é irresponsável e é profundamente radical. Vamos olhar o mundo, as tarifas de Donald Trump, que prometem levar o mundo para um lugar desconhecido. Rui Rocha ontem defendia uma resposta cirúrgica e assertiva. Na prática, é o que é a resposta que o governo deu hoje? Deixe-me só fazer já agora 2 comentários. Relativamente à TAP, com o nível de lucros que a TAP teve em 2024, por exemplo, demorará 60 anos a devolver aos contribuintes portugueses os 3.200 milhões que eles foram chamados a desbaratar na Tendo em conta a crise da aviação da pandemia. Segunda questão, também preciso responder do ponto de vista do programa económico da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal organiza em 3 áreas fundamentais. Uma, a habitação. Vivemos uma crise profundíssima da habitação. Responsabilidade de Pedro Nuno Santos, que trouxe o país até essa... Não é responsabilidade só dele, é responsabilidade do PS em geral. Porque foi com o governo do PS que a crise da habitação veio. Isso é a realidade. Seja sério. Tá Eu sou sério. Precisamos de gente séria na sala. Precisamos de gente séria na sala. E, portanto, prioridade da habitação. Trazer mais habitação para o mercado. Desagravando a construção, o IVA da construção e desagravando os rendimentos prediais. É preciso acabar com a... Eu acho que é mais pela construção, desagravando a burocracia, a propina, desagravar tudo na construção. Acho que é mais por aí. Porque, a bem dizer, a nível de rendimentos prediais é alto, é, mas eu acho que a falta de oferta não é muito por aí. Eu acho que é mais falta de construção. crise da habitação. Eu penso que ninguém vai negar essa emergência e ninguém vai negar que a habitação é um bem essencial e, portanto, não pode ser Muito bem, tributário neste como momento, bem de vamos a essa emergência mundial que está a preocupar E deixa-me só concluir, que é muito importante para os portugueses. Foi feita uma acusação de irresponsabilidade, eu tenho que responder. Aquilo que a Iniciativa Liberal faz é, no final de um programa para 4 anos, dizer que há um desagravamento para as famílias e há um desagravamento para as empresas. Porque não é aceitável que os portugueses, nomeadamente os jovens, continuem a ter salários de miséria em Portugal. Não tem como pagar isto. Eu digo como, Não tem como pagar isto. quer que eu Tem lhe que pagar os fotocópias e os políticos. não, todo. Nós temos um programa que vai trazer a aceleração económica de Portugal. E como é que vamos pagar? Olha, há uma parte que o Pedro Nuno Santos também está a esquecer que retira 800 milhões da Caixa Geral de Depósitos, também tem que o pagar. Também retira 1.700, claro, que o Estado usa para alguma coisa, Claro, são naturalmente. dividendos. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer é uma racionalização do Estado e uma aceleração da atividade económica. Muito bem, Rui, não dá para continuar porque está com crédito no tempo e vale a pena falar Pedro Nuno e a resposta assertiva e cirúrgica que pedia foi a que o governo apresentou hoje às tarifas de Trump ou não? Era importante que Pedro Nuno Santos respondesse qual é o crescimento económico que tem previsto. Mas depois ele vai ter mais tempo, já está com ganho. Muito bem. Quanto à situação das tarifas e da guerra comercial, é uma irresponsabilidade aquilo que está a ser feito por parte Para mim, o Trump fez uma cagada. Para tarifas em parceiros comerciais, isso é uma cagada. Eu compreendo a parte dele, mas é uma cagada. Não deixa de ser uma cagada. Donald Trump, as tarifas e a guerra tarifária prejudica todos, prejudica também os portugueses, obviamente, nomeadamente aqueles que exportam para os Estados Unidos, o setor do têxtil, aqueles que exportam componentes, por exemplo, para países que, por sua vez, exportam para os Estados Unidos, a indústria dos moldes e, genericamente, para todos os portugueses, uma vez que uma crise económica ou uma desaceleração económica trará consequências para todos. Este é o ponto em que nos encontramos. O que é desejável? É desejável que se tenha uma posição, se as tarifas são mais para todos, também serão para os portugueses nós e para a Europa se nós entrarmos numa guerra comercial direta e, portanto, politicamente eu percebo que se faça alguma ação cirúrgica para que Donald Trump perceba o caminho errado que está a levar. Agora, neste momento, eu creio que os apoios, aliás, Pedro Nuno Santos reclamava apoios há poucos dias para as empresas portuguesas, teremos que ver, porque há 5 minutos as coisas mudam, depois 5 minutos depois, Não é preciso apoios para as empresas portuguesas. Basta tirar burocracia e tirar impostos. As empresas portuguesas desenrascam-se. Tirar burocracia e impostos, as empresas desenrascam-se. precipitado estar neste momento Muito bem, a o falar secretário-geral apoios de do forma PS acusou o governo de estar quieto. Hoje o governo apresentou um pacote de 10 mil milhões. Era isto que pedia nos últimos dias ou faria diferente? Hugo, permite-me só, porque o Rui Rocha trouxe aqui um tema muito importante, que é o tema da habitação, e eu queria poder também responder, porque de facto é uma das áreas em que a AD falhou. O Rui Rocha, aliás, eu concordo com o Rui Rocha quando disse que o governo da AD agravou, é a mesma expressão que usou, agravou a situação da habitação. Eu concordo absolutamente, porque tomaram um conjunto de medidas do lado da procura, a isenção de IMT e de imposto de selo, que não Já falei sobre isso. Existiu o problema. Foi bom baixar o imposto, mas existia o problema da oferta, porque a oferta não aumentou e só agravou o preço. É uma realidade. Tem que concordar com os dois. foram acompanhadas de respostas políticas do lado da oferta e que então tiveram como consequência a aceleração dos preços do imobiliário e que acabou por afastar ainda mais os jovens da compra de casa. Este é um problema muito sério, mas a solução não é aquela que o Rui Rocha apresenta aqui. Porque o Rui Rocha o que diz é que se deve baixar o IVA da construção para todos os imóveis. Imagino Eu concordo plenamente. Porque é que os imóveis de luxo não podem ter IVA zero também? Claro que sim, não deixa de ser habitações. promotor imobiliário constrói apartamentos para vender por 1 milhão de euros, também teriam esta redução fiscal. Quando, na realidade, o que nós precisamos é de estimular a oferta de habitação para a classe média, para os jovens da classe média. E por isso é que nós precisamos de IVA a 6% para a construção para a classe média. IVA zero, e todo tipo de construções, IVA zero. Para que IVA 6%? Tu ainda queres lucrar em cima do povo que não tem casa para morar? Deixa de ser burro, pá. IVA zero. Ela hoje já existe para a habitação com os controlados. Precisamos de rever a portaria, alargar os seus limites. Mas os 6% devem ser para a habitação para a classe média e não para casas de 1 milhão de euros que não se Permitir esta provocação, como também permitiu ao Rui Rocha de falar do Brexit e depois responder à habitação, quero a sua resposta a este ponto do governo e daqui a pouco não tem tempo. E, portanto, o aumento da construção pública é fundamental. A par do aumento da construção privada que deve ser apoiada, a construção pública é muito importante para alargarmos a oferta. Mas A resposta da iniciativa liberal é uma resposta errada. Faria diferente o governo ou concorda com este pacote? O que eu acho é que nós defendemos que, obviamente, fosse apresentado um pacote que desse segurança à nossa economia, à nossa indústria, e por isso eu não conheço em pormenor, não nos foi apresentado, portanto não conheço em pormenor o plano. Acho, sobretudo, que o governo da AD está num contexto pré-eleitoral e perante um compromisso daquela magnitude e ter tido cuidado de articular com outro partido que pode ganhar as eleições e ter de governar. Agora, um plano de apoio às nossas empresas, nomeadamente que ajuda a redirecionar para outros mercados exportadores, era fundamental ser apresentado para dar confiança e segurança à nossa economia. Marcou-se há pouco daquela questão Javier Milei, pergunto-lhe Rui Rocha se também se marca daquele momento em que apresentou um departamento de eficiência governamental na linha de Elon Musk e de Donald Trump, que queria cortar nas agências públicas norte-americanas e num despedimento em massa de funcionários públicos. Não
Para isso, Portugal acredita Não, ou preconiza? preconizo aquilo que a Iniciativa Liberal desde sempre apresentou, desde o seu programa eleitoral, o primeiro que apresentou aos portugueses, que é a eficiência do Estado. E eu pergunto, haverá alguém nesta sala, que é a eficiência do haverá Estado? alguém em casa que não queira que o Estado seja eficiente? Eu entendo que não. Agora, é Mas verdade. sabe, Rui Rocha, que Portugal, por exemplo, é um dos 5 países da União Europeia com menor número de funcionários públicos em Depois, porcentagem da população. se medirem porcentagem do PIB, a história é Não é do outra. PIB, é a população empregada. Pois, mas É a forma correta se medirem do Eurostat porcentagem do fazer, PIB, a história é outra. Mas deixe-me explicar. Mas acha que é funcionários públicos a mais ou não? Deixa-me explicar. Nós temos, de facto, um programa de racionalização da administração pública e do Estado português. Há áreas em que nós entendemos que o Estado não deve estar. É por isso que apresentamos um programa de privatizações que inclui, por exemplo, a RTP. Onde há concorrência, entendemos que o Estado não é necessário que esteja e não deve estar. Da mesma maneira, entendemos que há outras áreas em que é preciso eliminar duplicações, é preciso eliminar redundâncias, é preciso eliminar muito a burocracia, é preciso simplificar o Estado, é preciso focar o Estado nas suas funções essenciais para que as faça bem. A defesa, a saúde, a educação, e o Estado não tem feito bem, porque se tem dispersado. E depois temos um programa também que prevê a modernização do Estado e que no final desta legislatura prevê que haja saída de funcionários públicos, sim, mas para a reforma. E que esses funcionários públicos que saem por via da reforma... Diga? Vou cortar na saúde, na educação. Não todo, não. Isso vamos reforçar. Nós queremos mais saúde, queremos mais habitação, queremos mais educação. O que nós não queremos é redundâncias. O que nós não queremos é sobreposições. O que não queremos é que o aparelho do Estado esteja ocupado. Como eu já disse, eu acho as políticas da IEL são umas políticas muito boas, mas o português não está preparado para elas, porque ao cortar impostos e dar mais saúde, a conta não vai fechar. É a realidade. Nós temos que ver assim: tiro os impostos, mas depois tu vais buscar a saúde e a educação por tua conta, mas também não te cobrei impostos. Essa é que devia ser a realidade, só que o português não está preparado para as políticas da IEL, não está. Por clientelas partidárias e queremos que o Estado se foque nas suas funções essenciais, que são essas que disse. É por isso que aí está garantido a segurança social, a saúde. Agora, no resto, naquilo que é a ineficiência do Estado, sim, nós não queremos que os portugueses que estão lá em casa paguem ineficiências, enchem mais dinheiro ao Estado no bolso do que aquilo que devem, porque há ineficiências no Estado, isso é claro. Presumo que aqui estão em polos diametralmente opostos. Não. Nós achamos que se deve procurar, eu concordo com o Rui Rocha quando diz que é preciso eliminar as redundâncias, mas repara neste caricato. O Rui Rocha e a Iniciativa Liberal aquilo que propõe é a criação, vejam só, pasmemos todos, a criação de uma nova estrutura que vai tratar da eficiência no Estado. Eu quero aqui dizer que eu não vou criar nenhuma nova estrutura, Não mas disse nada é o que está no programa, Rui Rocha. Tem que Não, ler. não, tem que ler. Aquilo que eu vos posso garantir é que direi a todos os meus ministros que têm como uma das suas funções garantir que eliminam as redundâncias. Nós não precisamos de criar nenhuma estrutura. Aquilo que está no Qual programa, motosserra, qual O problema é que os teus ministros o que vão fazer é pegar no dinheirinho e chus para o bolso, roubar, roubalheira que nós já conhecemos no PS. PS, PSD é roubalheira ao mais alto nível. Opa. Só que o PSD tem uma coisa de boa que sabe fazer contas. Já o PS nem isso sabe. motosserra que corta Está no o Estado programa, são social ao várias meio. versões possíveis nas quais estão ou não estão situações como essas. Se Portugal tivesse uma Argentina que remete tinha de cortar, não há dinheiro para tudo. Essa é a verdade. Para sermos corretos. Não deixa de ser caricato que a Iniciativa Liberal queira aumentar a eficiência do Estado criando uma nova Não é estrutura. rigoroso, portanto. Em matéria de simplificação administrativa, se há partido que tem património desse ponto de vista, e acho que isso é reconhecido, é mesmo o Partido Socialista, é uma preocupação que nós temos. Agora, o Rui Rocha, que apresenta uma despesa de 6 mil e perto de 6.500 milhões de euros, aposta que vai poupar 3 mil milhões de euros em eficiência administrativa e não consegue explicar aqui onde é que corta, porque ainda agora ouvimos dizer que corta quase todos os impostos e vai aumentar mais a despesa na saúde e na educação, e este modelo não fecha. E, portanto, Nisto ele tem razão, porque se corta impostos e quer mais saúde e mais educação, a conta não fecha, só que lá está. E ele havia dito assim: eu vou-vos cortar completamente os impostos e depois vós temos a saúde e a educação pagar por vossa conta, mas também ides ganhar mais porque não ides pagar impostos. Que é um modelo libertário. político que apresenta nos outdoors com a palavra confiança, mas que depois apresenta um cenário orçamental que é uma absoluta irresponsabilidade, irrealista, Não é sem tudo. qualquer adesão à realidade que nós Deixa-me vivemos. dar um exemplo só para fora Não bate certo, não é? Não Deixa-me bate dizer, a bota com a contraditório. sabe qual foi a injeção de capital na CP em 2023? Obrigado por Claro, esse ponto. claro. Ora, Mais então aqui. vamos lá explicar porque é que a CP sistematicamente está com injeções de capital 1.900 milhões. Pronto, eu posso porque aqui está mais um ponto em para percebermos que a Iniciativa Liberal constrói um programa assente em informação errada. Não houve nenhuma injeção de capital na CP de 2 mil milhões de euros, como dizem no vosso programa. Nenhuma. O que a CP tinha era uma dívida histórica à DGTF, que existiu e foi sendo acumulada ao longo dos anos porque o Estado não pagava à CP o serviço público que a CP estava obrigada a prestar. E o que fez em 2023 foi uma operação meramente contabilística, onde se anulou essa dívida histórica, não houve injeção de capital nenhuma. É o mesmo erro. Tem esse erro no programa e tem outro. Quer dizer, pasme-se, que a RTP tem transferências anuais do Orçamento de Estado de 200 milhões de euros, sem explicarem que esse financiamento da RTP é feito através de uma contribuição para o audiovisual, que tem como única função, financiar o serviço público, que está inscrito na Constituição da República. E lá está, depois tem lá salários, melhor, tem lá gente a ganhar salários altíssimos. Tudo o funcionário público ganha salários altíssimos, tudo. Essas divergências em relação à política fiscal, o seu slogan Acelerar Portugal baseia-se na ideia da baixa de impostos, centra-se no IRC e no IRS. Há margem para isso, tendo em conta as previsões de hoje do Conselho das Finanças Públicas, que já adivinham um déficit orçamental em 2026? Eu posso voltar a explicar, mas isto parte do diagnóstico das necessidades do país. A habitação. Pedro Nuno Santos discorda da nossa estratégia, mas a estratégia que Pedro Nuno Santos implementou, claro, nós temos uma crise de habitação, nós entendemos que é preciso baixar os impostos que oneram a habitação. 30, 40, 50% dos custos da habitação são impostos. Concordo plenamente. Tem que tirar toda a burocracia e todo o imposto. É isso. Quem é que vai sentir-se motivado a construir com a carrada de impostos, com a carrada de burocracia? Ninguém se vai motivar a construir. Ninguém. Casas de 1 milhão de euros. Pedro Nuno Santos tem uma estratégia diferente. A verdade é que tem zero resultados na solução da crise da habitação. E, portanto, vem aqui com esta tentativa de nos enganar, mas aquilo que Pedro Nuno Santos trouxe foi, por exemplo, um fundo de reabilitação em que foram pagos 3 milhões de salários sem que um único projeto tivesse avançado. É esta a coerência e a credibilidade de Pedro Nuno Santos. Deixa eu ver essa merda, é verdade. Foram pagos salários e nada, nenhum tijolo foi construído, é verdade. Opa, é os tais de impacto, estudos de impacto ambiental, que é só para
O povo amigo do governo andar a ganhar salários chorudos, só serve para isso. Nós temos que atacar o problema da habitação, temos que pôr o país a crescer e quem cria riqueza para o país são as empresas. Nós temos que atrair investimento estrangeiro. Tem toda a razão no que ele está a dizer. Não tentes descredibilizar o homem, ele tem razão, ele sabe como é que se gera empresas. Uma empresa só vem para investir num país se for bom negócio, só não investe, não vai para outro país. Temos que pôr as empresas portuguesas a crescer e temos que aliviar as famílias. Aliás, não temos que aliviar as famílias. Eu não compreendo esta comoção de Pedro Nuno Santos com a questão do IRS e das retenções na fonte agora. Não consigo entender. Se não é para baixar o IRS, porque é que Pedro Nuno Santos traz este tema aqui? E portanto, sim, nós temos um diagnóstico estratégico destas três áreas que são fundamentais. São áreas em que temos que reduzir impostos, acelerar a economia, fazer crescer o país, ao contrário de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos tem uma visão que é o bolo é pequeno. E esse bolo pequeno continua sempre igual. É por isso que as previsões de crescimento do PS neste programa eleitoral não passam dos 2%. A iniciativa liberal quer fazer crescer o bolo para que todos os portugueses possam beneficiar. Agora, são visões completamente diferentes. Por exemplo, Pedro Nuno Santos agora descobriu que é bom baixar impostos. É que é baixar o IVA. Normalmente costuma-se dizer 0 vezes 0 é 0, ou seja, se não tens nada para distribuir, como é que vais distribuir? É mesmo pensamento socialista esse. Pronto, aprendeu com a iniciativa liberal, mas aprendeu a melodia, não aprendeu a letra. O que é que isto quer dizer? Vai baixar o IVA dos bens alimentares. A iniciativa liberal vai baixar para Está contra esse IVA zero no cabaz alimentar. Quer dizer que há prioridades. Quero dizer que há prioridades. E a prioridade de Pedro Nuno Santos é por via do consumo, que não vai gerar crescimento económico. A nossa prioridade são as famílias, para que as famílias possam decidir onde é que gastam. Não é um Pedro Nuno Santos diz, é das famílias que querem, e fazer crescer a economia. Tem razão, as famílias é que sabem o que querem fazer com o dinheiro delas. Você tem toda a razão, toda a razão. Não é dizer assim, ó, isto aqui tem IVA zero, mas aquilo já tem IVA máximo, que é para incentivar o consumo naquilo que tem IVA zero. Opa. Mesmo política socialista. Tendo investimento estrangeiro e fazer crescer as empresas portuguesas. Nós fazemos crescer o bolo. O bolo de Pedro Nuno Santos é sempre o mesmo, é pequeno e ele quer A distribuir questão do IVA tem aqui várias gradações, o IVA zero no tal cabaz alimentar, depois a questão da devolução do IVA nos carros elétricos, também o IUC, o ano zero para o IRS jovem. Estas reduções nos impostos são compatíveis com este aviso do Conselho de Finanças Públicas de hoje, que antecipa já um déficit no próximo ano? Como sabe, nós também já tínhamos no nosso cenário macroeconómico antecipado o déficit de 2026, por razões que têm que ver com os empréstimos PRR, mas nós temos um cenário que é cauteloso, que é prudente, que assenta de facto também no património do Partido Socialista dos últimos 8 anos de contas certas, e esse é um património que nós queremos preservar. Por isso é que a despesa fiscal que nós apresentamos, não só fiscal, mas sobretudo fiscal, ela está enquadrada, é menor do que a despesa que a AD quer fazer, e já agora ele também, nisto estão muito próximos, com apenas a redução do IRC. Apenas a redução do IRC custa mais do que as nossas medidas. Isto para dizer que nós temos um programa que é sério, que é A redução do IRC é uma coisa muito bem feita, que é para estimular as empresas a investir em mais produto, em mais serviço, em mais ordenados. Opa, meter dinheiro no Estado nunca é bom. O Estado não é o Estado que sabe o que é melhor para as pessoas. As pessoas é que sabem o que é melhor para si. cauteloso, que é prudente, que é realista, mas ao mesmo tempo que tem uma grande preocupação com as nossas famílias, que enfrentam um custo de vida elevado. A redução do IVA nos bens essenciais, que Rui Rocha desprezou, vai ajudar dei as boas-vindas a essa muitas ideia. das nossas famílias a fazer face a uma das despesas mais importantes que têm na sua vida, que é alimentar as suas famílias. Nós vamos ao IVA da eletricidade, ao IUC. Agora, o que é que faz a Iniciativa Liberal? A Iniciativa Liberal, já aqui dissemos, já aqui vimos, apresentam reduções fiscais para tudo, é a solução mágica Olha, da Iniciativa Liberal. Eu julgo que nós E isso vai incentivar as pessoas a consumir mais, as empresas a contratar mais funcionários porque têm que produzir mais. É uma boa solução, é baixar imposto, é sempre uma boa solução. perguntarmos a Rui Rocha como é que se pode resolver o Agora, a cena do PS é, eu vou subir impostos, que é para dar mais subsídios a quem não quer fazer nada, dar subsídio a parasitas. É sempre a ladainha do PS, sempre foi essa. problema da calvície em Portugal. Eu tenho a certeza que o Rui Rocha dirá baixando um imposto. Só que não é assim que funciona. Pedro Nuno Santos responderá que o problema da calvície se resolve com mais Estado, com mais despesa, com menos dinheiro no bolso português. E, portanto, essas afirmações, enfim, não é a nós nossa contraditamos. não é a nossa solução para todos os problemas. Deixa- Eu bota mais tarde. quero dizer sobre o IRC. Que, em 2023, O PS defende, bota em cima do pagador de imposto. A IEL defende menos, bota em cima do pagador de imposto. Eu sou completamente a favor da IEL. Completamente, mas sei que o português em geral não está preparado para as políticas da IEL. Só disso. O problema não está aí. O problema é que tu não estás a incentivar a novas empresas virem para cá investir. Tu estás a incentivar a que, já que ali o imposto é caro, eu vou para o país ao lado que o imposto é mais barato. É só o incentivo que tu estás a dar. a fábrica da Volkswagen em Portugal teve a disputar com uma fábrica da Volkswagen na Eslováquia, onde o IRC é menor. E temos depois 0,3% das empresas que pagam mais de 40% da receita do IRC. E estamos a falar sobretudo da banca, da grande distribuição, das seguradoras. E, portanto, o que a Iniciativa Liberal está a dizer é que quer reduzir os impostos, perder a receita fiscal que vai para este conjunto de empresas. É incerto o injetar dinheiro destino. na economia. Não é injetar, é incerto o destino que as empresas dão ao IRC. Deixa-me dar para Normalmente, o que uma empresa faz com o dinheiro é ou melhora o produto, ou melhora o serviço, ou melhora a competitividade e com isso ter que pagar melhores salários. Ou ser mais competitiva, paga melhores salários. É uma consequência. É assim que funciona as empresas. O Banco de O Portugal fez um estudo que mostra que por cada redução de 1 ponto percentual de IRC, o impacto do PIB potencial é de 0,1 a longo prazo, se toda a poupança for bem, reinvestida. está claro, temos 45 segundos A estratégia para finais desenvolver uma economia não é aquela que a IEL ou a AD defendem. Nós precisamos ter uma estratégia de apoio aos setores mais A questão dinâmicos da da defesa em nossa economia. 45 segundos, o aumento da despesa na defesa é um problema ou é uma oportunidade? A estratégia, só para terminar, a estratégia de Pedro Nuno Santos é manter o país exatamente igual, com um bolo pequeno, que tenta distribuir de diferentes maneiras, vai mudando a maneira de fazer, e o bolo nunca cresce. A Iniciativa Liberal quer que Não o sabem bolo mexer cresça. o bolo, só sabem falar de Sobre IRC. a defesa. Não tem A defesa é obviamente uma questão importante. Nós temos, não tenho dúvida disso, e creio que há algum consenso entre os partidos, ou pode haver algum consenso entre os partidos, com um sentido de responsabilidade, e portanto nós temos que investir mais em defesa. Mas se me pergunta se é uma oportunidade, eu entendo que sim. Nós temos uma economia de baixo valor acrescentado e a indústria Tem toda a razão. Temos uma economia que é de produzir
sapatos, produzir roupa, agricultura e pouco mais. A economia é isso, é a economia que não tenha, o que é de explicar, que não tem valor humano, por assim se dizer, porque não é preciso qualificações, é uma economia de baixa qualificação. Ora bem, o que eu vi daqui é um PS a tentar descredibilizar uma IEL com políticas que eu aprovo completamente a favor dessas políticas, mas sei que o português em geral não está preparado e sei que o PS em si o que quer é mais dinheiro para dar mais subsídios e para roubar. É isso que o PS quer. Já a IEL quer menos bota em cima do pagador de imposto. Foi o que eu vi neste debate. Uns a querem mais impostos e outros a querem menos impostos. E eu gosto mais de quem quer menos impostos porque é menos vota em cima do pagador de imposto. Já sabe, quem gostou do vídeo, dê o like, subscreva e comente. Até à próxima. Fiquem bem.